mais um episódio, mais histórias para a gente compartilhar e contribuir aí com o mercado imobiliário, com carreira, desenvolvimento. E hoje eu tenho o prazer de compartilhar essa mesa hoje, e hoje um momento e um ambiente especial, na nossa casa, aqui na Lopes Jardim Goiás, essa imobiliária maravilhosa, uma das imobiliárias do grupo, e hoje eu aqui com as campeãs do último trimestre de 2026. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. A gente vai falar muito aqui hoje de negócios, de carreira, o desafio que é ser mulher no mercado imobiliário. Eu acredito muito que elas vão contribuir muito com muito de nós, com quem assistir puder compartilhar, dar um joinha, para a gente alcançar mais pessoas para escutar a história linda aqui de carreira dessas mulheres. Tá bom? E eu tenho um prazer aqui hoje eu quero fazer uma apresentação. Quero começar aqui na minha esquerda com a Ludmila, com a Lud. Ela tem 44 anos, casada há 22 anos, tem um filho. Ela atua no mercado imobiliário há 3 anos. E antes disso ela trabalhou em um banco de alta renda. E ela tem muito orgulho de falar que todos esses clientes que ela conquistou durante a carreira, hoje tem o privilégio de ela oferecer o produto imobiliário para que eles comprem dela. Seja bem-vinda, um brinde aqui, Lud. Obrigada. Tá bom? Vamos aqui junto. Seguindo aqui, eu quero falar da Michele, que está aqui. Seja bem-vinda, Michele. Michele tem 34 anos, ela é casada, ela entrou no mercado imobiliário em maio de 2024. Há 7 meses ela está na Lopes, assim como a Lud, e antes disso ela vendia empréstimo consignado. Ela vai poder compartilhar quais são os desafios disso, né? No mercado competitivo que é o empréstimo. E aqui, vamos brinde também, Michele. Tudo bem? E eu quero aqui falar da Dariane. Está com a gente também, trabalha na Lopes. Dariane é solteira, mãe solo. E ela atua como empresária e também no mercado imobiliário há 1 ano e 4 meses. Está aqui na Lopes, seguindo a carreira, tem 44 anos e trabalha com vendas desde 15 anos de idade. Então aqui é uma máquina de vender, sabe muito, não perde venda. Então vamos fazer um brinde aqui juntos e tamo junto, vamos iniciar aqui. E aqui a gente fala que no último tri elas foram as campeãs de venda. Coincidentemente são as mulheres as campeãs, então a gente vai poder contar muita, escutar muito da história delas. Eu quero começar aqui perguntando sobre carreira. Dariane, fala aí, qual é a sua história com vendas? Como tudo começou? Compartilha com a gente. Bom, eu comecei muito nova, né? Comecei a trabalhar com 14 anos. Eu era tipo office girl de um escritório de contabilidade. E depois passei a trabalhar numa loja de varejo, né? Foi de vendas de materiais escolares. Desde então eu apaixonei pelo ofício, sou formada em Direito, não quis advogar, não quis dar sequência, porque meu negócio é vender. Eu gosto do desafio da venda, eu gosto muito de realizar sonhos, eu também me sinto realizada fazendo isso. Então, assim, a corretagem, o mercado imobiliário, eu posso falar que eu me arrependi de não entrar antes, porque eu podia ter feito isso antes, porque eu me encontrei. Na verdade, é o produto que eu gosto, é o ofício que eu gosto, entendeu? O mercado imobiliário, na verdade, não só pela grana, não só pelo dinheiro, não, é pela paixão que a gente vê nos nossos clientes de realizar sonhos, nas expectativas, e a gente sabe que o sonho de todo mundo é um imóvel, né? É a casa própria ou é investir em imóvel. Então, assim, de certa forma, eu me apaixonei por esse prazer das pessoas, entendeu? Eu me sinto feliz fazendo isso. E estou aí somente na Lopes, né? Até hoje eu sou da Lopes, eu só trabalhei na Lopes até hoje. Eu comecei aqui e toda a experiência, que ainda é muito pouco, é quase nada, vem toda daqui, dos treinamentos daqui. E é isso. É isso. E para você, Lud, como foi na sua carreira? Você trabalhou em bancos aí um banco de alto padrão, já atendendo clientes desse alto nível, né, assim, financeiro. Como foi para você essa transição, né, de banco para o mercado imobiliário? Então, eu venho de mercado imobiliário, foram
pouco mais de 15 anos, né? E aproveitei a oportunidade porque eu enxerguei que, como eu trabalhava com cliente de alta renda, ia ser muito bom, assim, eu estar ajudando os clientes mesmo, né? Nessa outra parte de investimento. Porque clientes que faziam investimento, então, eu pensei, por que não esses clientes diversificarem esses investimentos deles, né? E aí resolvi. Na verdade, não foi o mercado imobiliário que me achou, eu que achei o mercado imobiliário. E aí procurei um amigo, falei, será que lá não tem vaga para mim? Não, eu tenho uma carteira muito boa. E deu certo, entrei numa outra imobiliária, fiquei 2 anos e meio, estou há 6 meses na Lopes, muito feliz, inclusive. E venho trabalhando esses clientes, 90% das minhas vendas são meus clientes de relacionamento e são esses clientes de carteira, que são vendas para eles, são clientes que compram, que tem clientes que já fizeram aí, já compraram 5 imóveis, que o mesmo cliente, eu tenho cliente, a maioria desses clientes, alta renda, eles sempre tem alguém para indicar. Então, assim, meu relacionamento, ele é o que me, como se diz, é o que me faz ter sucesso nessa área mesmo, do relacionamento com os meus clientes. E estou muito feliz, muito satisfeita, e é isso. E para você, assim, uma pergunta. Eu sei que no banco, né, que você já trabalhava com cliente de alta renda, mas você vendia produtos lá? Todo tipo de produto, seguro, capitalização, empréstimo. A gente trabalhava com todo tipo de produto, além do relacionamento com o cliente, né? Quando a gente atende o cliente alta renda, é um relacionamento mais, um atendimento mais específico, é uma coisa mais, como se diz, personalizada, né? E aí, era uma carteira grande de clientes, na época eu devia ter mais ou menos uns 500 clientes na minha carteira. E aí eu fiz esses 500 clientes, obviamente que a gente não leva todos, né? Mas assim, desses que eu consegui trazer, muitos me trouxeram outros, né? E aí vai gerando uma rede de relacionamento, de indicações. Entendi. É porque nem sempre a transição, as pessoas conseguem se adaptar, né? Sim. Porque vender um produto imobiliário, né? Mas a pressão já fazia parte do seu DNA, do seu dia a dia, né? Que é de pressão de bater meta e meta. Mas a questão do meu cliente em específico, eu achei muito interessante porque eu pensei, querendo ou não, a gente sabia quanto o cliente investia e qual o potencial de compra ele tinha. Até com questão ao quanto o cliente era ou não conservador. Então, eu peguei os que eu achava que dava para encaixar aqui, trouxe e deu tudo certo. É isso. Michele, e você? Vendia empréstimo consignado antes de entrar no mercado imobiliário. E como foi essa transição? E por que o mercado imobiliário? Por que você escolheu estar atuando no mercado? Conta pra gente aí. Então, eu fiquei muito tempo trabalhando com empréstimo consignado para servidor público. E na pandemia, eu ganhei muito dinheiro com empréstimo consignado, mas quando passou a pandemia, eu vi que parou. E eu tinha um escritório com a minha irmã, que hoje ela trabalha conosco também, na Lopes Bueno. E eu falei para ela, Josi, eu acho que o consignado não dá pra gente mais não, tá dando muito custo, e poucos clientes, e eu tô vendo que tem muitas pessoas que estão vendendo imóveis. Vamos correr atrás, vamos ver se a gente consegue também? Aí ela falou assim, mas vamos, né? Aí nós fomos, um amigo em comum conhecia o David, que hoje é o nosso diretor, e nos apresentou para ele, nós fomos lá na outra imobiliária, que ele era gestor na época, conversamos com ele, ele apresentou o mercado para a gente, falou que teria como a gente trabalhar os nossos clientes mesmo do consignado, trazer eles para o mercado imobiliário, e entramos de cabeça no mercado, fechamos o escritório que nós tínhamos lá na Avenida Goiás, fizemos o curso do Cresce e estamos até hoje no mercado. E, assim, graças a Deus está dando super certo, não arrependo de ter fechado o escritório de consignado e hoje as vendas que eu fiz, teve uma venda só que foi de relacionamento, as outras vendas foi de lista de ofertão, um mês de loja. Eu consegui vender de lista da FGR, vendi um Gaudí na época, e assim, com a ajuda do meu gestor na época, e
assim, eu estou muito feliz no mercado imobiliário, estou realizando sonhos que eu imaginava que eu nunca ia conseguir. E está dando super certo. E a tendência é só crescer cada vez mais. E qual foi o maior desafio nessa transição, assim, né? É o que você acabou de falar, você estava sendo bem sucedida no empréstimo consignado, ganhou muito dinheiro. E fazer essa transição, como que foi esse início? Assim, como parou, eu falei assim, eu tenho que buscar outro meio de ganhar dinheiro, porque não tem ninguém para me sustentar. Na época eu era solteira, então eu falei, eu tenho que correr atrás de algo que vai gerar renda para mim, porque eu não sou CLT, não tenho salário ali, então tenho que correr atrás. E foi na época que eu falei assim, eu moro sozinha, eu moro de aluguel, o que que eu vou fazer da minha vida? E o mercado imobiliário foi desafiador, porque eu sou muito tímida. Eu sempre falei com o cliente por telefone, mas no tete-a-tete ali sou tímida. Então, foi assim, gerar relacionamento com o cliente, fazer com que o cliente tenha confiança em mim e assim a gente conseguir levar a venda adiante, né? Porque para mim é bem desafiador por conta da minha timidez. Muito desafiador. Até hoje, eu sou muito tímida assim na frente das câmeras, para fazer vídeos para as incorporadoras, é bem complicado, mas... E como que você porque isso é um desafio para muitos, você sabe, né? Muita gente lidar com venda, tá com cliente todos os dias, que é tímido é um desafio, né? Quantas vezes eu já vi, atuando principalmente como corretor na ponta, eu já vi corretores chorando quando o cliente entrou no estande e saiu correndo, tanto que estava tímido, eu já vi, eu já presenciei isso. E para você, como é que tem sido, como é vencer isso todos os dias? Eu praticamente sou CLT da Lopes, eu estou na Lopes todos os dias, eu não falho. Eu chego na Lopes 9, 9h30, saio de lá às 7 horas da noite, 6h30. E assim, falando com o cliente o tempo todo, com negociação, ligando para cliente, falando com o cliente. Então, assim, eu vou desenvolvendo, né, as técnicas, eu vou tentando respirar, ter uma respiração melhor para poder não mostrar tanta timidez na frente do cliente. E assim, no dia a dia, vou desenvolvendo algumas técnicas para tentar ficar um pouco mais calma e perder um pouco a timidez, porque para mim é bem complicado. Mas eu creio que está dando certo, né? Tá chegando aqui, está dando certo. Tenho certeza. Dariane, para você que já tinha uma carreira bem sucedida como empresária lá na 44, você tem essa loja, e por que você escolheu o mercado? Qual que foi o clique assim? Você fala, vou entrar no mercado. Qual que foi esse ponto de virada? Porque você falou, se eu pudesse entrar antes, depois que entra e tem sucesso, é mais fácil de olhar para trás e falar, poderia ter entrado. Mas qual que foi essa virada? Por quê? Eu tive uma outra oportunidade bem no passado mesmo, que tem um amigo do meu irmão, que inclusive eu admiro ele demais, sabe? Corretor. E eu ficava vendo ele fazer os vídeos e tal, achava super legal. Mas aí sempre ocupada, estudando, né? Fazendo faculdade e cuidando de menino, passou. E aí um dia eu fui no lançamento de um livro, né? Tem um ano e pouco. Eu fui no lançamento de um livro de um amigo meu. E lá tinha duas corretoras, são irmãs, duas corretoras, e a gente conversando, elas falaram assim pra mim, nossa, você tem maior perfil de corretora. Meu irmão tá abrindo uma turma, ele tá precisando de corretor lá na Lopes, do Jardim Goiás, por que você não vai lá falar com ele? Aí eu falei assim, não, tá bom, depois eu vou. E fiquei com aquilo na cabeça. E aí ela me passou o contato, e aí um dia eu falei assim, entrei em contato, né, falei, vou lá. E nesse meio tempo, eu comentei com outro amigo meu, que eu não sabia que era daqui também. Eu comentei, amanhã eu vou lá na imobiliária e tal. Ele falou assim, não, você não vai trabalhar com essa pessoa, não, você vai trabalhar comigo. Eu sou gerente, então você vai para minha turma, vai lá que amanhã eu tô te esperando. E eu vim para cá. E aí comecei e não saí mais, e não pretendo sair também não, viu? Sim, e você ainda divide, você ainda continua como empresária? Bem pouco. Bem pouco, hoje bem menos? pouco, porque depois que a gente entra aqui, acabou. Pra mim foi assim. Então hoje em dia eu divido meu tempo mais com a minha família mesmo, e aqui a loja, não vou mentir não, ficou.
Eu tenho uma funcionária que ela é muito boa, sabe? Muito dedicada, honesta e tudo. Praticamente eu larguei na mão dela. Exatamente porque às vezes as pessoas acham que é corretagem, que os imóveis, que é tudo muito fácil, que a gente pega tudo prontinho. Não é. A gente tem que ir nos treinamentos, a gente se ocupa muito, né? Tem reuniões, tem treinamento, tem ofertão, tem muita coisa. Tem a rede social que a gente também precisa alimentar ainda, então a gente não tem muito tempo. E como a gente precisa estabelecer metas pessoais, rotina, e a gente precisa de cumprir aquilo, então meio que eu não dou conta de fazer tudo e eu não iria fazer as duas coisas bem feitas. Então eu meio que tô quase e tô só na imobiliária mesmo, sabe? É isso aí. E que momento que você percebeu que você poderia ser uma campeã? Né? Entre entrar no mercado, ter ainda a dupla função ali de empresária, mãe, cuidar de casa, entrar no mercado, em que momento que deu aquele clique assim, não, eu posso me tornar campeã no mercado imobiliário? Não me deu. Ainda não. Assim, foi acontecendo e eu acho assim, tá, é meu esforço? É meu esforço, mas eu acho que foi coisa que eu pedi para Deus, entendeu? Foi no momento que eu... O que acontece? A minha primeira venda demorou muito e aí eu quase pensei em desistir, porque foram 11 meses, é porque nesse espaço de tempo eu adoeci, fiz cirurgia, eu passei por uma fase muito complicada e eu via todo mundo vender. Via o povo no pódio e eu saía daqui triste, sabe? Falava assim, gente, mas será que eu não vou vender? Será que isso é pra mim? Será que não é pra mim? Eu tô deixando minha loja, tô aqui, mas será que eu não vou conseguir vender? Mas muitas vezes eu saí daqui chorando, eu entrava no carro e abria a boca a chorar. Um dia, eu assim... Eu não sou muito de oração, mesmo porque meu TDAH grita, né? Eu começo a orar e já oro, já penso no imóvel, já penso no cliente, já pego o celular. E aí um dia eu falei assim, quer saber? Tá todo mundo fazendo carta para Deus e eu vou fazer a minha. Sentei na minha cama e fui fazer a carta para Deus. Aí nessa carta eu lembro que eu escrevi assim, que se não fosse para mim, que ele me desse um sinal dentro de 20 dias, que eu precisava saber o que era, que eu ia desistir, ia dedicar a loja. E nesses 20 dias foi a época que eu fiz a cirurgia e eu tive que socorrer meu filho também, porque ele teve um problema psicológico, foi fazer um tratamento psiquiátrico, e aí eu com dreno, tinha acabado de sair da cirurgia, fui no hospital, né, nessa consulta do meu filho. E quando eu entrei no consultório da médica, ela era recém-formada, né? E eu tava fresquinho na minha cabeça o Tonino Lamborghini, que tinha salas comerciais. E eu na consulta, eu nem pensava em consultar meu menino, não. Eu falei assim, agora. Falei pra ela assim, pra psiquiatra, falei assim, você acabou de formar? Ela falou assim, acabei de formar. E você já tem seu consultório? Ela falou assim, não tem. Acabei de comprar um apartamento, tá entregando agora e tal, tô fazendo armário e tudo. E eu falei assim, olha... eu estou com oportunidade no melhor empreendimento de salas comerciais e eu estou te vendo lá dentro, porque eu acho que você merece, porque eu te achei o máximo como psiquiatra, e realmente foi. E eu falei assim, eu acho que você tem que ter um consultório num lugar bem bacana, sabe? Aí ela falou, sério? Eu falei, Ela falou assim, então eu vou falar com a minha mãe, porque ela quer me dar de presente um consultório. Aí eu falei, não, então fala comigo que eu vou te levar lá, vou te apresentar. Aí no outro dia eu perguntei para ela, falei, e aí, o que você acha do seu consultório, pensou no que eu te falei, eu te levo lá para conhecer. Ela falou assim, não precisa me levar para conhecer não, eu já quero, minha mãe disse que vai me dar. Vê quanto que fica a parcela, aí a mãe dela me ligou, Dariane, você faz assim, assim, assim para mim? Eu falei, faço. Falei, e agora? Não, eu nem sabia como é que fazia. Eu liguei pro meu gerente e falei, e agora? Como que faz? Faz. E a cliente muito certa com tudo, com documentação, sabe? Ela não é aquela cliente assim que pensou em fazer, não. Ela falou assim, eu quero, fica quanto, como que é? E aí eu passei para ela e ela fechou na hora. A cliente, simplesmente, até hoje, ela não foi
no empreendimento. Ela não conhece o decorado, já chamei, inclusive, para ir e tal. Ela não conhece, ela só sabe que é o Tonino Lamborghini. Eu vendi o nome, entendeu, para ela. E foi minha primeira venda e que abriu portas. Porque depois dela, e eu não vendo para relacionamento, eu vendo para Instagram. Relacionamento eu vendi 2, né? Mas o restante foi Instagram. As pessoas, eu posto, as pessoas vê, me chama e quer conhecer e assim é feito, sabe? Mas essa cliente, ela abriu portas para mim, e aí eu vi que o que eu escrevi na carta fazia sentido. Falei, Deus me honrou, eu pedi em 20 dias, ele me honrou em 10. Então é aqui que é para eu ficar. E assim foi feito. Entendeu? Aqui estou. E como que se organiza, então, essa questão do Instagram? Tem uma técnica ou vai aparecendo, você vai postando? Como funciona? Não, o Instagram é o seguinte, como são muitos imóveis e eu vejo que o pessoal gosta de ver meus status, eles gostam, eles comentam, eles falam, se apareceu para mim é porque algo tem, Deus está mandando, e se apareceu para mim é porque eu posso, sabe? Muitos comentam isso no meu direct, sabe? Eu acho super interessante. Na verdade, é uma técnica que eu usei e que eu descobri que alguns também usam. Eu, por exemplo, aparece para mim no Instagram, é uma coisa que eu falo muito, né? Que eu estou habituada a pesquisar, então sempre aparece cliente atrás, ou aparece Instagram de construtora ou de corretor mesmo, e eu vou lá, meu filho, pego os comentários, sigo. Você está procurando casa? Você está procurando apartamento? Eu vendo, eu tenho. Olha no meu Instagram, no meu status e tal. E é assim. E eu posto, meu Instagram não fica sem status, não fica sem postagem nova. Eu não fico sem seguir as pessoas, eu sigo e ofereço e vou lá no feed, olho a vida da pessoa, eu vasculho tudo. Ela é participativa. Assim, deixa eu ver se ele tem casa, deixa eu ver se ele já comprou, como que é. Se ele segue algum corretor. Filho, Isso eu olho, deixa eu ver quantos corretores a pessoa segue, porque dependendo, você vai saber, né? Quando ela leva. Porque tem Instagram que é só corretor. Aí esse você já vê, ele deve estar falando comigo e mais 10. Eu vou, inclusive, eu fiz 5 vendas para um cliente do Instagram que nunca me viu na vida, nunca me viu. Tá vendo aqui agora? No podcast, já te conhece, eu falo, mas agora tá vendo. Nunca conheceu um decorado e mora em Goiânia. E acontece. Sabe o que aconteceu? Ela comentou eu não lembro mais quem foi, e se eu lembrasse também não ia falar, hein? Foi no Instagram de um corretor, ela comentou assim, eu estou procurando apartamento, queria olhar um apartamento. Eu falei, pois agora você vai olhar. É pra frente, é pra quem dorme no ponto. Eu vi que não tinha resposta de ninguém. E se tivesse também ia. Não tinha resposta, eu falei, pois é agora. Fui lá e segui, fui no direct, falei, oi, tudo bem? Você está procurando apartamento? Onde e tal? Pois é, eu tenho assim, fui mostrando, fui falando. Pode me passar seu WhatsApp? Posso. Me passou o WhatsApp, eu mostrei, aí tudo que eu mostrava ela apaixonava. Nossa, lindo, quero. Aí chegou um momento que ela tinha comprado 3. E eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, você não vai conhecer nenhum decorado, nem onde que fica? Aí ela falou assim, né? Vou. Aí eu fui, encontrei, levei ela até o decorado e tudo. Um outro decorado que ela não tinha conhecido e ela falou pra mim de novo, não, eu quero esse também. Nossa, que maravilha. Se todos os Ela clientes comprou, fossem assim. Ela comprou 5 imóveis e ela conheceu um. Meu Deus. Os outros ela não conhece. Essa é uma cliente que virou um cliente carteira. Sim. Com certeza. Para a mesma pessoa ter comprado 5 imóveis de você, Não, e o mais com incrível, certeza ela é uma e o mais cliente. incrível, sem conhecer. Chegou uma hora que eu falei pra ela assim, você tem certeza? Porque eu achei, É verdade? Eu tava nem acreditando. eu achei tão incrível. Eu falei assim, deixa eu te falar, você não tá comprando um picolé, você tá comprando um imóvel. Você tem certeza que você não quer ver? Ela, não, eu confio em você, eu vi você postar o decorado, eu gostei. Entendeu? Você falou que é legal a localização. Incrível. Aí eu, tá bom. Aí teve um outro cliente que agora eu tava falando com ele me ligou de vídeo. Ele é um cliente que mora fora desde os 11 anos. Não é daqui de Goiânia, ele é de Minas.
Então, tem muitos anos que ele não vem ao Brasil, porém, ele ouviu falar muito de Goiânia. Ele me manda as publicações daqui de Goiânia, que eu não conheço, inclusive. Ele me manda de padaria que inaugurou, de bar que inaugurou, que eu não tenho nem noção. Ele me manda, ó, aqui em Goiânia tá tendo isso e tal. E aí, ele me falou assim, olha, eu tenho até vontade de comprar um apartamento aí, porque na minha velhice eu quero ter, assim, uns 5 apartamentos para alugar. E o que você acha? Eu falei assim, olha, você tem como comprovar a renda aqui? Ele falou, não tenho. Eu falei, você movimenta em banco físico aqui? Ele falou, não. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou te mostrar apartamentos na planta, porque é o tempo de você organizar. Você vem, abre a conta, sabe? É movimento e tal, e você vem e se organiza. Ele falou assim, é mesmo, porque eu tô gastando dinheiro todo mês, porque aqui pra mim, dólar, né? É mais tranquilo do que para vocês aí. Então, de repente, eu estou gastando dinheiro aqui que eu posso investir aí. Eu falei, exatamente. É esse o raciocínio. Aí, o que você vai fazer? Você vai vir, vai movimentar aqui, vai abrir uma conta, eu te ajudo e tudo. E depois, daqui 4 anos que você vai financiar. Então, por enquanto, você pode comprar. Você não vai precisar de financiar agora. E a gente tem muitos hoje que a própria incorporadora Faz o financia. financiamento. É, Inclusive, a gente garantiu assim, nós garantimos assim para ele, sabe? E aí ele comprou. Ficou super satisfeito e logo depois veio a notícia de que aqui ia expandir, né? Tem um investimento agora de 1,5 bilhão e ele viu até de lá, então ele viu que tudo era verdade que eu falava para ele. Sim. Tudo que eu falava, comprovava pelo Instagram de outras pessoas. Então, e aí abriu os olhos dele. Ele falou para mim assim, essa semana, olha, eu vou comprar 5. E eu tô vendo que aí perto de onde eu comprei, vai ficar ainda melhor. Eu tô pensando em comprar outro. Eu falei, não pensa, vamos comprar agora, antes você vai ficar sem unidade. Ele falou assim, mete o dedo. Faz esse contrato aí. E foi mais um essa semana, para a mesma pessoa, para o mesmo lugar. Porque ele viu, né? Para Dariane foi uma carta para Deus. Bom, né? É isso mesmo. E para você, Ludi, esse clique assim, né? Entre você, saiu do banco, viro corretora e agora eu me torno campeã. Então, na verdade... Caiu a ficha, assim, que era possível ser campeã também no mercado imobiliário. Na verdade, a ficha nunca cai, né? Porque assim, a gente não trabalha, pelo menos eu, não trabalho com a intenção de ser campeão, eu trabalho com a intenção de ganhar muito dinheiro. E conquistar as coisas que eu quero, para mim, para minha família, né? E melhorar a qualidade de vida. Então, a gente pensa nisso. Só que a consequência é um pódio, é um título de campeã, e assim vai. Aí, acaba que vai fluindo, né? Então, assim, como eu disse, eu escolhi o mercado imobiliário, mas não foi também à toa. Foi porque eu vi que a gente estava num momento, assim, de boom mesmo. Inclusive, eu acho que hoje em dia tem corretor em toda esquina, é o que mais tem, né? Antes nem estava tanto assim, porque eu acho que isso aí mudou de 1, 2 anos para cá. Então, eu acho que eu peguei o comecinho das pessoas estarem vendo esse boom, tudo isso estava acontecendo e todo mundo querer ser corretor. Só que eu acho que não é uma profissão para todos, né? Se você não tiver foco, dedicação, rotina e estudar, porque você tem que estudar sobre os imóveis, você tem que estudar sobre o mercado financeiro, sobre o mercado imobiliário, sobre tudo. Então, assim, não é para todo mundo, né? E não é fácil, mas se você faz tudo como tem que ser feito, fica mais leve, eu acho. E as coisas fluem, acontecem, e aí quando você vê, você está num pódio, você está com, né? E trazendo para o que você está falando, assim, para ganhar muito dinheiro. E quanto foi muito dinheiro? Depois de quanto tempo? Depois de quanto tempo você trabalhando e, obviamente, você pode ter tido resultado, mas quando foi o muito dinheiro? Na virada, sua virada. Qual foi o mês, assim, depois de quanto tempo que foi o destaque, que as coisas aconteceram de maneira mais assim, absurda? Foi no meu 2º mês que eu vendi 6 imóveis. Foi a minha primeira comissão que eu falei, nossa, isso aqui é 1 ano trabalhando no banco. 2º mês? No 2º mês. Incrível, incrível. Eu fiz a minha primeira venda, foi para um cliente foi para um cliente carteira do banco, que foi um Jardins, que foi mais ou menos uns 10 dias depois que eu tinha entrado. E a segunda venda, essas outras 6 vendas foram no mês seguinte,
de outros clientes também de carteira. Porque aí eu comecei a falar, ó, gente, ó, agora eu estou no mercado imobiliário, precisando e tal, eu sei que o senhor guarda um investimento, tem um dinheirinho ali, faz isso e aquilo e tal. E aí foi isso, aí usei desse relacionamento também, porque o que foi muito bom para mim, quando a gente, no meu caso, como gerente de relacionamento, a gente tem uma relação muito próxima com o cliente, porque ele está confiando no dinheiro dele, né, a vida dele, Sim. enfim. Então a gente cria uma relação de confiança. E aí, nesse ponto, eu acho mais fácil do que muitas vezes para quem entra e vai, igual a Michelle falou, nossa, eu não tinha cliente, então ela foi conquistar isso. E eu já tinha conquistado em outra área, de outra forma, mas era mais fácil do cliente estar confiando do que eu estava falando, porque ele já me conhecia. Né? E, inclusive, as indicações que eu acho que eu dou muito valor nas indicações, porque eu acho que quando você é indicado por alguém, essa pessoa vai fazer com você de olho fechado, porque alguém está te indicando, quer dizer que você é bom, né? Então, assim, é isso. Então, eu acho que essa parte desse vínculo que eu tive de relacionamento anterior com esses clientes foi muito favorável para mim. Né? Então, olha como são as coisas assim. A gente materializa no mercado imobiliário quando a comissão grande vem. Né? Então, a Dariane foi no atendimento ali no consultório, para você já foi no seu segundo mês, que você já viu que é possível. Porque no segundo mês, fazer 5 vendas no mercado, 6 vendas no mercado, 6 vendas no mercado imobiliário, é um gol assim de placa, né? Mas é claro que isso é toda uma construção, né? Uma construção de carreira, de relacionamento no banco, de entregar o melhor para o seu cliente. É um pouco do que a Dariane falou e é o que se materializa vendendo no segundo mês. Né? A Dariane falou, ó, hoje eu vendo para cliente que nem foi decorado. Isso é um poder, né, de venda que pouca gente tem. E para você também falar assim, ó, pode acreditar. Porque tem muito cliente que fica desconfiado. Né? Você trabalhava no banco, me oferecia serviços. Aí, de repente, ela muda de carreira. Ele fala assim, mas ela mudou porque o banco não é bom ou porque ela foi demitida, porque ela não foi bem sucedida? Então, o cliente sempre fica com o pé atrás. Para você seguir vendendo e tendo resultado em um outro segmento, é de uma competência que pouca gente tem. Por mais que o relacionamento no mercado imobiliário, ele representa hoje muito, né? Mas nem todo mundo consegue traduzir isso na prática, no resultado. E como que você se organiza, então, no seu dia a dia, desde o início lá, para atender os seus clientes de carteira? Então, o que eu sempre fiz? Eu sempre vendi muito mais lançamento nesse começo, aí depois que as coisas começaram a fluir para revenda, mas assim, meu primeiro ano foi lançamento até mesmo porque meu público era investidor, então era mais esse produto que eu achava interessante oferecer. Daí esses clientes começaram a colocar os imóveis deles para vender comigo. Então, alguns exclusividade, outros não. E aí foi quando eu comecei a abrir para entrar na revenda. Mas como que eu entrei na revenda? Com meus imóveis de captação. Porque eu tinha muito cliente. Aí os meus clientes estavam comprando. Então agora você põe um imóvel meu para vender. Minha mãe tem um imóvel, ela quer vender. E aí eu comecei a ver que estou com tanto de captação, eu preciso trabalhar elas muito bem, porque esses clientes confiaram que eu vou conseguir vender. E aí eu me cobrava isso, porque eu falava, gente, não é só eu vendi para o cliente, ele confiou em mim, então ele tem que ver que eu vou fazer de tudo e vou conseguir vender o imóvel dele. E aí, para mim, começou assim. Então, assim, lista, plantão, o meu primeiro ano, eu basicamente não fazia. Por quê? Porque eu já tinha uma demanda entre os meus. Minha lista 100 lá. Então, assim, eu tinha tanta coisa para trabalhar e as coisas estavam fluindo e alguém comprava, me indica alguém. E aí foi começando a aparecer imóvel de revenda. Então, eu trabalhei basicamente, aí vamos colocar aí meus 2 primeiros anos, focada nos meus clientes e indicações mesmo. E aí eu falava, nossa, eu via lá, gente, o povo lá ralando aquelas listas, se ligava. Hoje eu faço lista, né? Porque até mesmo porque não é que o cliente relacionamento acaba, mas aí você tem que ir diversificando. Você já está mais experiente, porque no meu começo também eu não queria abraçar o mundo, porque eu queria saber fazer uma coisa com perfeição, assim, eu quero ser expert nisso aqui.
né? Então, assim, eu comecei só com lançamento, aí depois fui para revenda. Então, eu fui, assim, tudo no passo a passo mesmo. E hoje em dia, por incrível que pareça, eu faço mais revenda do que é assim, é 60% revenda, 40% lançamento, sabe? Mas assim, continua ainda sendo para os meus clientes. Ou clientes que indicaram clientes, que viraram meus clientes, né? Então é isso, eu me organizo assim, trabalhando esses, aí quando eu vejo que já falei com todo mundo, ou o fulano comprou, aí eu começo a pegar as listas de produtos. Eu também não abraço o mundo, não. Eu escolho aí uma média de 3 produtos, 3, 4 produtos para eu trabalhar e focar, e é isso. Ó, vou comer esses produtos com farinha aqui. Porque também não adianta, né? Você tem que, eu acho, né, que você tem, principalmente eu que já tenho um público específico, que o meu não é nem o altíssimo padrão, nem o meu ali está no médio, né? Você tem que ter o tipo de produto específico. Não adianta eu oferecer aí um apartamento de, sei lá, 7, 8 milhões para um cliente que eu sei que não vai ter a capacidade de pagar. Então, querendo ou não, como eu já tenho o meu nicho ali, eu vou focar em produtos que eu sei que vão atender esses clientes. E aí eu faço isso, eu pego ali 3, 4 produtos, pego o lançamento, vendo e tal, vamos para o próximo. Aí eu sempre vou fazendo assim, dessa forma. E é claro que a indicação ela vem depois de um bom atendimento, né? Então, se você fez um bom atendimento, o cliente, pode ser que ele te indique ou não. Tem clientes que não indicam e tal. Sim. Mas existe alguma técnica, então, para que você tenha essa indicação? Ou você deixa ela fluir, fiz um bom atendimento, ela vai vir, ou não? Você já induz para algum tipo de indicação? Não, inclusive eu comecei a induzir agora há pouco tempo, porque antes era... Às vezes finalizava uma venda, pronto, foi no mês passado, retrasado, finalizei uma venda, aí o cliente, tô te indicando a minha cunhada aí, ela vai te procurar. Não, eu procuro ela, não, ela vai te procurar. 2 minutos, você vendeu pro meu cunhado aí, não sei o que, eu queria olhar algumas coisas com você. E deu certo. Então, assim, não tem uma regra, eu acho que vai muito do momento, né? E do tempo também, do time. Se o cliente vira para mim muitas vezes e fala assim, porque também vai lá, às vezes chega alguém, tá batendo um papo com ele e fala, nossa, eu tô querendo comprar algum imóvel e tal. Não, peraí, deixa eu te indicar minha corretora. Então, isso também depende de momento, não tem uma regra. Sim. E aí, às vezes também, quando eu tô ali, gente do céu, tô precisando vender, não, vou ligar pro fulano, me indica alguém aí, me ajuda. É isso. Tô precisando bater meta, bater cota. É a minha meta, eu tenho minha meta pessoal, ela não tá batida, não. E como é que existe essa meta pessoal? É mensal, anual? O que é? Não precisa falar qual é, mas... eu tenho uma meta mensal de vendas, eu não tenho uma meta de VGV no mês, mas eu tenho uma meta mínima de uma venda por mês. Eu não posso ficar um mês sem vender. Eu tenho que vender um mês. Uma venda no mês. Daí se vem 3, 4, aí, enfim, né? Mas eu não posso ficar nem um mês sem vender. E se eu fiquei, por acaso, no próximo eu tenho que vender 2, obrigado. Shelly, a gente tem aqui o Carta para Deus, que foi um clique. Foi o segundo mês, já foi o gol de placa, porque ele, foi muito né? Bom. E para você, qual foi a virada de, saí do empréstimo, virei corretora, nossa, agora eu vou me tornar campeã. Ou me tornei. Como que foi? Estou me tornando. Porque eu, assim, eu nem consigo nem imaginar onde eu estou, né? Porque, como eu disse, já é muito desafiador. E com um mês de loja, eu, com a lista da FGR, mandei uma mensagem para o cliente, um texto desse tamanho. E a cliente demonstrou interesse. Falou assim, Michele, eu quero. E o cliente já conhecia todo o empreendimento. Nossa. Todo. Ela falou Foi assim, perdeu. Eu olhei tal unidade, mas ela não está mais disponível, só porque a corretora me atendeu muito mal. E eu não fechei com ela. Eu falei assim, como que está a sua agenda hoje? Eram 5 horas da tarde. Ela falou assim, não, estou tranquila, eu moro aqui em frente ao Parque Vaca Brava. Ela falou assim, eu consigo ir lá no stand de 18 horas, tem como? Aí já corri atrás. Ligar pro coordenador para conseguir atender ela lá. Aí ele falou assim, Michele, eu consigo esperar até as 18 horas, passar um pouquinho, eu não consigo. Aí eu fui,
com o David, que o David era meu gestor, e esperamos a cliente, mostrou o decorado para a cliente, ela falou assim, não, nem quero ver o decorado, eu já conheço. Ah, porque ela já tinha sido Aham. atendida. E eu fiquei assim, sem acreditar, falei assim, meu Deus do céu, é isso mesmo que está acontecendo na minha vida. Aí mostramos para ela o decorado, montou um fluxo para ela de pagamento, parcelou, mas fechou a venda. E eu fiquei sem acreditar. Falei, gente, será que é isso mesmo que está acontecendo na minha vida? Porque eu sempre fui de não acreditar no meu potencial. E sempre, muitas pessoas falam, Michele, para com isso. Michele, você consegue, você tem que acreditar mais em você. E agora que eu estou acreditando mais em mim, que eu posso, eu consigo e eu quero, né? Então, para conseguir chegar onde eu estou hoje, é por mérito, foco e trabalho. Eu estou ali trabalhando todos os dias. Tem gente que fala assim, é fácil, que aparece o cliente. Assim, não aparece o cliente, assim, eu estou ali todos os dias ligando, mandando mensagem e A gente ouve muito não, né? exatamente. Ou às vezes a gente nem ouve nada. E assim, e não é cliente de relacionamento. Eu falo assim, pra gente conquistar um cliente é mais difícil do que você já ter um relacionamento ali com a pessoa. Porque você conhece a pessoa, você está apresentando, a pessoa confia em você e compra. Agora, você ter a confiança do cliente. Eu tenho clientes que moram nos Estados Unidos, que é igual ao seu caso. Eu já vim apresentando vários empreendimentos para ele. E apresentei uma vez para ele no Parque Amazônia, o pai dele falou assim, não, você nem vai voltar para o Brasil, por que você quer investir aqui? Aí não comprou. Mas eu sempre mandando informação para ele, sempre mandando informação para ele. Mas ele vai comprar, amiga. Comprou. Comprou? Comprou. Ele comprou Ecoville. Comprou Maravilha. Ecoville. Já indicou um amigo dele também, que mora fora, que está comprando. E assim, tá no pódio, para mim, assim, eu nem falo assim, eu não quero ir no pódio não, gente, eu tenho vergonha de falar no microfone, mas a gente tem que ir, né? E às vezes eu fico até assim, meio que sem jeito, porque tem muitas pessoas que tá ali trabalhando junto com você, tá fazendo o máximo e não consegue vender. E eu fico assim, sem jeito, por estar ali no pódio e as outras pessoas não estão. Mas eu sei que é mérito meu. Eu sei que eu estou ali porque eu estou fazendo o meu melhor todos os dias, construindo o meu melhor todos os dias. Estudo o produto, quando eu preciso de ajuda, não tenho vergonha de pedir ajuda. Então, um atendimento, eu peço meu gestor, que é o Ori, para estar indo comigo, quando eu não consigo atender sozinha. Porque, às vezes, querendo ou não, você não conhece, quando eu não conheço a pessoa, não tenho intimidade com a pessoa, eu me travo. Literalmente, eu fico travada. Mas até eu pegar, assim, o jeito com o cliente. Mas aí, sempre os atendimentos que eu vou, sempre, graças a Deus, dá certo nas vendas. É muito difícil, não dá certo. Às vezes o cliente enrola, né? Mas dá certo. E eu, assim, eu até hoje falo, eu ainda vou sentir muito orgulho de mim mesma. Não é nem para mostrar para as pessoas, para mostrar para mim que eu posso e eu consigo ser uma Michele que vai chegar muito além do que ela possa imaginar. Então, é algo que eu quero para a minha vida, eu quero crescer, eu quero evoluir cada dia mais. E assim, estar na Lopes, eu venho crescendo, a gente tem muito apoio, tem muito treinamento, vocês, diretores, ajudam muito em negociação, em tudo, né? Então, assim, é só crescer e evoluir cada dia mais. Como que você lida com esses clientes que você falou que são os clientes difíceis? Como que você lida com não? Porque é muito mais não do que sim, com certeza, não tem o que fazer, né? E como que você lida com esse emocional e o seu dia a dia? Como que você me fala? No começo, assim, como eu já trabalhava com o consignado, eu também ligava. Então, eu já vim com esse não. Então, a gente já tem o não, né? Vamos correr atrás do sim. Se o cliente fala o não, quando eu vejo que o cliente está enrolando, eu trabalho ele um tempo. Quando eu vejo, esse cliente realmente está só enrolando, não quer nada com nada, eu jogo ele fora. Jogo, não perdeu. Mas o não, para mim... Te afeta pouco. Me afeta pouco. Porque eu sempre vou ler. Não,
Mas eu pensei, ele quer, só porque tem alguém falando. Porque sempre tem uma pessoa que tá ali falando, esse não é pra você, o que você quer comprar isso? O tal de conversar, vou conversar com a minha esposa. Exatamente. Ai, meu Deus. Eu Deixa não eu desisto pensar mais um fácil pouco. dos meus clientes. Não desisto fácil. É. Não- Sabe conviver com isso. Sei. E a sua rotina? Como é a rotina assim de trabalho? Como que você se organiza, sua agenda? Você tem meta mensal, igual a Lud falou? Tem uma meta de uma unidade? Como Tenho, é? assim, a minha meta também, igual a Lud, vender todos os meses. O mês que não dá certo, fica No muito outro você corre frustrado. atrás de tudo, Exatamente. E eu tô ali na imobiliária todos os dias. O dia que eu não estou lá é porque eu estou em atendimento, fazendo alguma coisa, mas sempre estou na imobiliária. Então, assim, eu falo para mim A mesma. Michelle abre e fecha a imobiliária. Sim, porque eu não tenho outra renda. Então, eu tenho que correr atrás do meu. Eu levanto cedo, vou para academia às 5 horas da manhã, chego em casa, tomo meu café com meu esposo, vou para a imobiliária. E ali o dia inteiro, conversando com o cliente, mandando mensagem, liga, tem uma negociação, pergunto pro cliente, e aí, você gostou? Como que tá? Conversou com a esposa? Porque sempre tem a esposa. Né? Vocês que mandam. Exatamente. Vocês que Conversou com a mandam. Vocês esposa. que mandam. Isso é Passa o fato. telefone da esposa, que eu vou conversar com a sua esposa. Então, ali é todos os dias. Eu faço ação, muita ação. Eu já vendi de ação de rua. Eu vendi o lote de ação de rua. Então, é trabalhar, ter foco e ter resiliência. Eu te perguntar sobre isso, já que a Lud falou, minhas vendas são de relacionamento, que é complicado fazer, né? O que eu falei. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu tinha um gestor, isso em 2003. Ele falou para mim, ô Murilo, você tem 2 caminhos para ser bem sucedido no mercado imobiliário. 2. Um é você ter relacionamento e saber lidar com o seu relacionamento, porque tem muita gente que entra no mercado imobiliário, tem muito relacionamento, mas não consegue vender porque ele tem vergonha da profissão, vergonha de falar com o cliente, de se expor. Mas aí quando você vê, ele tá comprando de outro corretor. Exatamente. Ou o outro caminho é bater perna, ir pra rua e formar a sua carteira, que vai ser a base do seu relacionamento. Então, assim, eu atuava muito em rua. Então, assim, não tem o que fazer. Você tem que ir pra rua, tem que falar com o cliente. E qual que é a sua forma, então? Você falou, hoje, a sua forma primária de prospecção é digital, igual a da Dariana, é o Instagram. Ela consegue ter habilidade que pouca gente tem de ter resultado no Instagram. De forma orgânica, né, Dariana? Orgânica. Isso é raro também. É uma fatia muito pequena do mercado que vende de forma orgânica. Para você, qual que é a forma? Ação. Ação de rua dá muito resultado para mim. Eu já não consigo. E assim, eu acho que tem que filtrar a promotora que vai trabalhar com você. Porque tem uma promotora que faz ação para mim que elas estudam o produto todo para ir para a rua, e os contatos que ela pega é contato quente, que é cliente que tem interesse, e quando ele não tem interesse em comprar naquele momento, ele fala assim, Michelle, nesse momento eu não quero, mas eu passei o meu contato porque eu penso em comprar futuramente. Então, você vai me atualizando, vai me mandando os empreendimentos que estão na planta, e eu vou alimentando o cliente. Porque tudo é tática, né? Então, um exemplo assim, você tá aí... Porque tem muito corretor que vai para ação de rua, porque eu também, assim, como a Dariana falou, é um negócio, você se dispor, vou para rua. Não eu prefiro trabalhar de uma forma diferente, um exemplo, né? Porque tem muito corretor que vai para a rua também, deixa a panfleteira lá, cruza as pernas, e você, agora vamos ver o que vai acontecer. Então, tá claro que você não faz isso. Você fala, primeiro, a promotora é boa. Promotora boa. Segundo, ela tem que prospectar clientes, né? Exatamente. E terceiro, clientes potenciais. Também não adianta fazer uma lista de muitos nomes que não tem interesse nenhum. Então, quantos clientes, mais ou menos, uma ação dessa gera para você, com essa promotora? Mais ou menos, uma ideia. O mínimo é 10 clientes. E clientes que o contato é verdade, de verdade, que tem cliente que passa o número errado. E não, os contatos são exatamente do cliente. É impressionante. Do cliente. Mas tudo é tática, né? Tudo é técnica e ter esse objetivo. Não tem uma regra, né? Porque cada um dá certo de uma forma. Isso é o que é o belo do mercado imobiliário. Eu falo Eu assim, faço não muita existe lista fórmula, também. não existe fórmula certa, é a fórmula que dá certo para todo mundo. É isso mesmo. Né? Então, assim, se você atua no mercado dessa forma e tem resultado como você tem, gol. E o Instagram também me ajuda. O Instagram me ajuda muito também. Porque eu posto todos os dias algo do mercado imobiliário. É um lançamento, é algo que eu estou trabalhando, estou focada ali. E sempre vem alguma pessoa perguntar sobre o empreendimento. Eu já vendi por Instagram.
Já vendi. Tem então. dia que eu posto tanto que nem eu dou conta de ficar olhando aquele tanto de stories que eu postei. Eu falo, nossa, eu postei demais. Mas as redes sociais ajudam. Mas a pessoa olhar meus stories é tipo, ela tá vendo um catálogo de imóveis. Ela pode navegar ali. Tem no alto padrão, tem lote em condomínio, tem casa, igual as casas MH, né? Que o pessoal tem um lote, de repente quer construir e não tem tempo, não tem... Né? A gente sabe que é difícil a mão de obra, então agora a gente tem essa facilidade, né? Então, assim, eu posto e eu falo também, do jeito que eu tiver. Eu entro no carro e falo, gente, ó, você que tem um lote e tá pensando... Porque eu tenho cliente que às vezes me procura querendo vender o lote, que foi o caso do cliente meu que eu vendi uma casa MH. Ele queria vender o lote dele, porque ele não achou o que fazer. Porque ele falou assim, eu não tenho tempo de mexer com obra, eu não tenho tempo de mexer com peão, não tenho tempo. E ele já tinha todo o projeto, já tinha gastado com engenheiro e tudo. Aí eu falei para ele, ele falou assim, não, vamos ver o que a gente permuta esse lote. E aí eu olhei para ele, ele não gostava de nada, mas ele gostava do lote, que foi um sonho que ele comprou lá atrás, e ele gostava do condomínio. Aí eu falei assim, mas por que você não constrói? Aí ele falou assim, não vou mexer com isso não. Eu falei assim, não, mas eu mexo pra você. Tem uma empresa que vai te entregar em 10 meses sua casa prontinha, do jeito que você quer. E mais, você não vai ter trabalho nenhum, você só vai acompanhar por aplicativo. Pelo aplicativo você vai ver sua obra todinha. Ele falou assim, como assim? Eu falei assim, vamos lá. Levei ele lá no stand, mostrei a obra cinza pra ele foi, conheceu. E ele falou assim, então eu não vou vender meu lote mais não, bora fazer esse daqui. Aí o que acontece? Ele tinha um apartamento, que é o que ele queria dar de permuta no outro apartamento. Mas, na verdade, o sentimento dele era de querer uma casa. Ele queria uma casa, ele não queria um apartamento. E aí, pra ele, assim, foi uma mão na roda. Por quê? Ele deu o apartamento dele na permuta, financiou o restante todinho pela Caixa Econômica, né? Ele fez o financiamento, que veio muito a calhar, porque ele já tinha um crédito bom, meio que estava pré-aprovado. Então, assim, fluiu, encaixou tudo certo, sabe? Ele não precisou vender o lote dele, né, já estava lá, o apartamento dele entrou como permuta e ele vai, daqui 9 meses, ele vai ter a casa dele do jeitinho que ele planejou, sem fazer nada. Então, foi muito bom. E eu tenho certeza que ele vai indicar outra pessoa. Porque o que mais tem aqui é a pessoa que comprou o lote e não sabe o que fazer do lote. É mesmo. E qual foi a venda inesquecível para você até agora? Uma venda. Escolhe uma venda. Essa venda inesquecível. Essa foi inesquecível. Foi a primeira, né? Foi a do Lamborghini. Por quê? Foi um... Como é que eu vou te falar? Foi um momento nada a ver. Foi um momento que eu estava desistindo. Foi para uma pessoa que eu nunca imaginei que ia comprar, porque sala comercial, gente, quem que é que vende sala comercial assim? A gente vende, a gente tem no pensamento em vender casa em condomínio, casa, apartamento, mas sala comercial é muito difícil alguém chegar em uma pessoa e oferecer uma sala comercial, entendeu? Então, assim, além do que foi a minha primeira venda em 11 meses eu batalhando. 11 meses é muito tempo. Para quem está aqui dentro, sabe que 11 meses é muito tempo. Então, eu estava assim, na reta final, onde eu estava cansada, estava desistindo. E vender um Lamborghini, nossa, para mim foi tudo de bom. Só que, pena que foi um pouco tarde, porque eu queria ter vendido essa sala antes, porque o Tonino veio aqui, né? Eu não pude ir. Não pude participar. Bem na semana que ele foi embora, eu fiz a venda. Falei, não, mas tá tudo bem. Foi um Tonino Lamborghini. Mas deixou seu nome lá. Deixei, tá lá, registrado. Para você, a venda inesquecível. Não é a maior nem a menor, é inesquecível. Não, eu acho que assim, a inesquecível sempre é a primeira venda, né? Ainda mais que foi muito rápido. Eu entrei no mercado, eu tava assim, um pezinho ali e um pezinho cá. Será que eu quero ir? Será que eu não quero? Aí logo aconteceu a venda. Eu falei assim, essa aqui é isso que eu quero pra mim. E foi uma venda muito fácil. Então, uma coisa assim, que eu não vou esquecer, uma venda muito fácil. Uma lista de FGE, de casas em condomínio. A cliente falou assim, como você encontrou meu número? Eu nem passei meu contato para a FGE, porque eu não gosto de casa, eu gosto de apartamento. Mas eu não quero casa, não, eu quero apartamento. Então, assim, foi muito fácil, porque a venda fluiu desde a primeira mensagem, né?
Então, eu acho que a primeira venda sempre é a venda que é inesquecível, né? Assim, tem aquelas inesquecíveis que dá trabalho demais, né? Que a gente fica até sem dormir, mas eu acho que a inesquecível mesmo é a primeira venda, que para mim foi muito rápido e fácil. E para você? A minha não foi a primeira venda. Aliás, foi uma venda de novembro do ano passado. Foi um dia assim que eu não tava, sabe aquele dia que você fala, nem hoje eu queria ficar só no sofá assistindo Netflix, hoje eu não tô afim de trabalhar, tô afim de fazer nada. Aí eu falei, não, plantão da FGR, eu vou, é especialista, se faltar, né? E aí eu falei, não, mas eu vou. Vou, arrumei, fui, plantão era 8 horas da manhã e no mesmo dia teve um meeting, eu não tô lembrada de qual empreendimento que era, mas um assim, daqueles que esgotou, eu não lembro em novembro qual que foi, mas foi um que eu falei, não vou porque eu vou pro plantão. E inclusive, eu gosto muito de vender FGR, eu tenho cliente para FGR, eu vendo muito FGR, e eu falei, não posso faltar. Cheguei no plantão, somos 5, né, corretores. Você vai chegando e vai fazendo. Eu cheguei e até a hora do sorteio só tinha eu, porque os outros 4 estavam no meeting. E o outro que chegou, aí só ficou eu e mais um que chegou atrasado, não participou do sorteio. Eu fui a primeira. E aí, não chegou cliente nesse dia lá, mas ligação e lead, né? Aí ligou um cliente na recepção. Quem que era a primeira que não participou do sorteio? Eu. Aí chega ela lá. Recepcionista, um cliente, ele está buscando um lote no Jardins Londres, mas eu falei para ele que nós não temos, já está esgotado, enfim, mas pode entrar numa lista de espera. Eu falei, não, deixa comigo que eu falo com ele. Eu queria um lote no Jardins Londres, ela falou que não tem, aí eu falei para ele, olha, não tem aqui, mas eu tenho um na minha carteira. E tinha? Tinha. E aí eu tinha um lote de um cliente de carteira, que eu fiz uma venda e que foi, eu tenho um lote no Londres, que inclusive, gente, eu tenho 2 no Zurique dele hoje, se alguém tiver quiser, tá? Eu tenho 2 no Zurique. E aí eu falei, não, eu tenho. Ele falou, nossa, me passa as informações. Isso foi numa quinta-feira. Falei, não, assim, já mandei tudo, já peguei o WhatsApp e tal. Aí ele falou, tá bom. Quando foi no sábado, a gente foi visitar. Quando foi na segunda, contrato rodado, assinado, comissão paga. Aí. E porque nem queria ir no plantão, né? Gente, e assim, aquela coisa, tudo conspirou ao meu favor. A partir de agora, os bichos vão ficar vazios, porque ninguém vai sair do plantão, gente, hein? qual é a chance? Primeiro, a chance de você chegar e não ter. Até foram outros, só que eles não chegaram dentro do horário. Dos 5, acho que fomos só 3, só que só eu cheguei no horário. E era pra ser com você, né? Tinha que ser Mas que é eu. incrível, assim, de repente um corretor poderia ter chegado com você, tirado o sorteio, se ele fosse o primeiro, ele ia ter o lote, não ia ter a oportunidade. Não, foi de uma queria. ligação, foi venda e captação. Pensa. E detalhe, são 2 clientes, um casal de clientes médicos, que hoje viraram meus clientes de carteira, né? Já até a esposa comprou outro imóvel de mim e eu hoje sou paciente dela. Então, assim, aí você vai criando relacionamento, ela já me indicou. Então, assim, é sobre isso, entendeu? E aí é isso, gente. Não é todo dia que... Você mesmo fala, né, Michele? Nossa, tem dia que eu falo, nossa, não quero ir, mas tá lá, 8 horas da manhã. Aí Tá lá é firme. isso, aí eu falo, não, deixa eu fazer a minha parte. Porque se eu não fizer a minha parte, não tem como. O primeiro passo é eu fazer a minha parte. E foi muito bom, porque foi muito rápido, foi uma venda e uma captação. Então, eu deixei um cliente meu satisfeito, E o que é o que comprou, estava em meu... feliz da vida. Mas assim, eu deixei o meu cliente de carteira e ganhei mais 2 clientes, né? Então, assim, para mim, essa venda foi inesquecível por todo esse contexto. Meninas, a gente está caminhando para o final e eu quero aqui perguntar qual é o desafio agora para o próximo tri. Qual é o desafio para o próximo trimestre? Vocês foram as vitoriosas do trimestre anterior e qual é o próximo desafio, Michele, do próximo tri? É continuar plantando, né? Não pode parar, não pode perder o ritmo. Eu acho que tem que fazer o melhor todos os dias para estar evoluindo cada dia mais e não parar, não tirar o pé. É continuar fazendo o melhor, dando o melhor para os clientes, buscando o melhor
empreendimento para mostrar para os clientes a melhor opção, o melhor investimento. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é ter foco e não... Porque tem gente que... eu tô no pódio, aí piso o pé, vai atrás. Eu acho que não pode. Eu acho que quanto mais você vende... Eu sou assim, quanto mais eu vendo, mais eu quero vender. Sim. Exatamente. Mas Fala, nossa, agora... E ali, o tempo todo, trabalhando, todos os dias na imobiliária, eu acho que eu não posso perder o foco. E não deixar ninguém tirar o meu foco, é só caminhar pra frente. Isso aí, e aí? Qual que é, Adriane? Instagram, Qual é o objetivo do próximo tá TRI? atrás dos corretores que não deixa o cliente atrás, não atende. Boa. Ali nas construtoras e fazer o print e baixar o vídeo, postar e mandar. Outra coisa também que é bom para mim, que eu tenho retorno, tal dos grupos de WhatsApp, grupo de bairro, desapego de tal coisa, grupo do Eldorado, vendas Eldorado, vendas Jardins Lisboa e tal, e eu estou em todos. Lá a gente vê o cliente que está procurando, o cliente que está vendendo. Então, assim, para mim é muito bom também. E sempre eu jogo minhas captações ou os lançamentos, eu gravo vídeo, assim, informalmente mesmo, gravo e coloco. E é isso, eu acho que eu ao contrário de você, não sou uma corretora de imobiliária, de ficar dentro da imobiliária. Eu sou focada mais, além das redes sociais, de estar... Meus meninos, tem hora que fica até com raiva de mim. Eu na distribuidora de bebidas... Tá oferecendo um imóvel. Eu falo, não, você já comprou? Sou Aí meus corretora. meninos falam assim, mãe, vamos embora. Não, você já comprou? Não, aí eu, não, quero comprar, como que funciona? Tal. E aí meus meninos ficam esperando, vamos embora, mãe. Não. Enquanto eu não termino ali... Vender o seu pão, né? E todo lugar que eu vou, eu faço questão de falar. Você já comprou sua casa? Eu sou corretora de imóveis. Sabe que eu até não tô de crachá, mas assim, Aqui, ó. crachá já me fez vender. É? Você é corretora? Você tá com o seu caixa. Eu tô... Gente, crachá, Crachá vende. Tá contando pra pessoa o que você é, o que você faz. Se a pessoa tiver precisando ali, não tiver corretor, e tem muita gente que a gente pensa que tem corretor e não tem. Sim. Ou que tem tanta gente em cima que a pessoa fala, não quer. Às vezes a pessoa quer escolher o que ela quer, né? E qual que é o próximo objetivo, então, do próximo TRI? Vocês estão muito em cima do muro, você tem que falar o que é. Não, o meu O próximo... que é? É para fazer o que? Qual é o próximo objetivo? Não, eu acho que o foco a gente tem que manter, né? Eu sou um meio termo entre as duas. Uma não é de loja, a outra é de loja. Eu sou ali... maior parte da semana eu fico na loja, mas eu sou muito de plantão, que eu gosto, tem alguns lugares que eu pego. E eu gosto de estar com o cliente, fazer o atendimento, tomar um café, isso. Eu gosto desse network aí, eu gosto disso. Tanto que eu gosto de cuidar do meu cliente sozinha. Aí é engraçado que às vezes o David fala assim, às vezes está com alguma burocracia, Lud, eu posso ligar para o seu cliente? Não, David, Não. deixa que eu resolvo. A hora que eu não conseguir, eu te chamo. Eu sou E é assim engraçado também. que ele fala assim, eu fico até com medo de pedir, porque eu sei que você gosta. Falei, não, deixa eu resolver, porque a vantagem do cliente de relacionamento é essa, você é mais seguro para tratar, né? E errar é humano, você não sabe de tudo todo tempo, né? Enfim, mas a minha meta é continuar vendendo, claro, se possível dobrar a meta, mas eu tenho uma coisa que eu preciso fazer, nem é no próximo trimestre, é no próximo semestre. Eu quero focar, assim, 200% na Flamboyant Urbanismo. Eu quero vender um empreendimento Flamboyant Urbanismo. Qual eu não sei, qualquer um quarto, 2 quartos, que tiver. Eu só quero vender. Então assim, eu quero assim, minha dedicação, meu foco, eu preciso vender. Então, vamos contribuir para você realizar. Tem algum produto que vocês queiram vender, assim como a Lud? Um alvo assim de produto? Quero vender esse. Pra mim é uma questão de honra, né? É? Da Flamboyant Urbanismo. Eu acho que é todos E os da corretores. Opus, Nossa, é um sonho. E a Opus, E a Opus tá vendo também. aqui. A Opus também, City. Opus City. Opus City. Aliás, todos, Consciências, Andrade, todos vendo? que vier, bom. Todos que vierem. E você? Mas assim, Tem a algum Flamboyant produto, um Urbanismo... alvo, esse aqui, eu quero esse. A Flamboyant Urbanismo é que é algo padrão, né? É sonho, né, de é todo sonho mundo. conseguir vender um apartamento ali
Assim, e desde o dia que você foi lá falar pra gente na reunião, eu já comecei a mandar algumas informações para os clientes que eu sei que é potencial. Então, alguns clientes já estão respondendo, já estão pedindo informação sobre valor de pasta. Então, assim, é correr atrás para ver se a gente consegue vender. Isso, aí agora é ter uma estratégia para a gente conseguir fazer o meu perfil de cliente tem interesse. Ou buscar esses clientes em algum lugar, porque eu não tenho assim, apesar de que hoje nós temos mais opções, né? Sim. 1 quarto, 2 quartos, então Sim. tem Agora apartamentos de vários tamanhos, mas assim, é buscar em algum lugar, pega a lista, queria muito fazer um plantão na Flamboyant Urbanismo, eu já fiz, na época do Autêntico, eu peguei alguns plantões lá. É isso. Mas é isso. Vamos realizar. É isso? Vamos correr atrás para dar certo. Então, ó, quero primeiro agradecer muito a vocês tiveram a disponibilidade de vir aqui participar com a gente. Nós da Lopes somos muito gratos aí pela parceria. Vocês representam muito para nós, venderam demais no trimestre anterior e é um prazer mesmo tê-los com a gente. Tava todo mundo aqui um pouco ansioso, com frio na barriga, mas foi bom, não foi? O papo foi bom, não foi? Porque quando a gente vai começando a falar, porque a gente está falando sobre coisas do nosso cotidiano, a gente começa a falar, esquece, né? E eu queria finalizar aqui para vocês darem um recado agora especificamente para as mulheres no mercado imobiliário. Que vocês deixassem aí o recado para elas. Qual é o desafio? Como se superar todos os dias? O desafio de estar no mercado e ter sucesso. Acho que para a gente encerrar o nosso Lopes Talk aqui com chave de ouro. Fala aí, Michele. Assim, Michele, falando. Porque eu vim de uma família humilde. Então, eu sempre tive que correr atrás do meu. Hoje, graças a Deus, eu tenho meu esposo que me ajuda, né? Em tudo que eu preciso, mas eu tenho comigo que eu tenho que fazer por mim. Então, eu acho assim que a mulher tem que ser independente. E mesmo que ela tenha alguém para ajudar ela tem que ser independente. Para, se um dia faltar, ela tem o dela. Eu acho que a mulher tem que acordar todos os dias, colocar o pé no chão e falar assim, eu nasci para vencer, então eu vou fazer por mim, porque eu dependo de mim. Então, eu acho que a mulher tem que ser independente, tem que correr atrás do dela. Porque eu acho que a mulher, assim, hoje em dia é força total, né? Uhum. A mulher não quer ficar para trás, não. Então, a gente tem que fazer o nosso. Exatamente. Então, eu acho assim que a mulher ela tem que focar e querer ser ambiciosa. Eu acho que a mulher tem que ter isso. Porque a mulher que fica o tempo todo esperando por algo, cair algo do céu, não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu acho que é correr atrás, conquistar o seu e mostrar para que você veio no mundo. É isso. Eu me considero o próprio símbolo da independência, né? Não casei, não sei se vou casar, tenho meus filhos, eu sou obrigada a ser independente, eu tenho que ir atrás do meu, né? Então eu não tenho muita escolha. E também nem faz parte de mim, não é meu perfil. É depender de alguém, entendeu? Eu fui criada para isso, eu fui criada para ser assim. Então o que eu posso falar para as mulheres é que nós somos as donas de tudo. Exatamente. e que cada vez a gente tomou, né, o lugar, na verdade, dos homens. E pode aceitar, porque é isso mesmo. Já aceita, igual É isso que eu tenho para dizer, e principalmente para as mulheres do ramo imobiliário, que nós somos demais. É isso aí. E aí, Luiz, finaliza para nós. Então, o que eu posso dizer é que eu acho que a gente já é forte para tanta coisa, a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, com maestria, a gente cuida de casa, de filho, de marido, de cachorro, de pai, mãe, enfim. Que, gente, o desafio do mercado imobiliário é a fichinha, gente. Eu acho que se a gente colocar toda a força, dedicação e amor no que a gente faz para nossa vida, não tem como dar errado. Exatamente. Então, eu acho que é sobre isso. É isso aí. Querer, né? Muito palmas aqui para elas. Muito bom, muito bom. É isso aí, pessoal. Mais um episódio. Muito feliz de estar compartilhando essas histórias. E compartilha, curte aí. Vai ter muito conteúdo novo chegando. Um abraço e até lá.